Jesus, cantem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Boa noite, que bom que você está aqui mais uma vez e seja bem-vindo mais uma vez à minha casa, aqui ao meu escritório. Que bom, é uma pena que a gente não está podendo ir para a igreja. Falando que não estamos podendo ir para a igreja, só lembrando que às terças e quintas eu estou lá na igreja. Se você precisar em algum momento ir lá na igreja para orar, para ler a Bíblia, para conversar comigo, para abrir o coração, vá lá, para matar um pouquinho a saudade da igreja. Vai ser muito bom ter você com a gente lá. Vai ser bom. Terças e quinta, de 1 às 4h30. Eu queria estar em todas as igrejas, eu queria cada semana poder ir numa igreja, uma das nossas igrejas aqui do distrito, e fazer isso, mas não tem como. Então, como eu moro próximo aqui à Igreja Central, eu estou ali e vai ser muito bom se você quiser ir lá. Eu vou abrir um sorriso enorme quando eu ver você passando pelos corredores e entrando ali pela porta lateral e a gente poder orar e passar bons momentos ali. Eu queria agradecer aqueles que têm participado das nossas lives, têm compartilhado e na quarta-feira passada mandaram ali os seus pedidos de oração, a sua interação. É muito bom passar esses momentos com vocês. Como não posso estar aí de corpo presente, eu tenho ligado para alguns de vocês. E se você quiser que eu ligue para você, se eu não liguei ainda e você quiser que eu ligue, manda mensagem: pastor, falta eu. Falta lá em casa. E a gente combina o horário para ligar, que eu possa falar com todo mundo. De repente a gente faz uma videochamada e a gente possa juntos ali orar e clamar a Deus pelas bênçãos no seu lar. Como eu não posso ir aí, eu vou virtualmente aí, a gente ora junto, tá bom? Só lembrando que vai aparecer aqui embaixo as minhas redes sociais, porque essa live ela vai ser transmitida não só aqui pelo Face, mas lá no YouTube também. E no YouTube depois a gente vai continuar alimentando ali com algumas coisas. Vamos ver se a gente consegue transmitir a lição da Escola Sabatina também lá no YouTube. Algumas pessoas me pediram para Juliana: irmã Juliana, cadê o link do pastor fazendo a lição? E a Juliana mandou o link do Face, daqui do Face. E aí a pessoa mandou respondendo: eu não tenho um Face,
Eu quero ver no YouTube, então a gente vai ver se consegue transmitir lá no YouTube também o estudo da lição. Vai ser muito bom ter você com a gente, mandando as suas perguntas, as suas dúvidas, o seu comentário, a sua reação, não só a lição, mas aqui também. Enquanto eu estou falando, eu queria que você colocasse aí o seu pedido de oração nos comentários. De repente você não tem um pedido de oração, mas você tem um agradecimento. Coloca aí esse agradecimento. Alguma coisa está te deixando feliz, você recebeu alguma bênção, coloca aí. Você tem um pedido de oração? Coloca aí. Daqui a pouco a gente vai estar orando por eles. E eu queria orar pelo seu pedido. Mas se você está assistindo essa live, esse culto de adoração, 2 dias depois de quando ele aconteceu, não se preocupe não, pode reagir ao vídeo, pode falar o amém, pode falar as coisas que você tem falado lá e pode colocar o seu pedido de oração, porque a gente vai continuar olhando, vou continuar interagindo e vou continuar orando pelo seu pedido e também levando a Deus o seu agradecimento. É muito bom a sua participação. E compartilhe. Você está gostando? Está gostando de ver o seu pastor aqui fazendo live? Olha só o que esse momento de crise que a gente está vivendo está levando os pastores a fazer. Eles estão se reinventando e aparecendo agora no vídeo e trazendo mensagem, trazendo uma palavra de vida, uma palavra de ânimo. Ore pelo seu pastor. Eu não sei quem é você que está ouvindo aí. De repente você não é do meu rebanho aqui no distrito de Extrema, mas você já foi. Ore pelo seu pastor atual e ore por mim também. Ou de repente eu não fui seu pastor, mas nós somos amigos, ou de repente alguém compartilhou e você está ouvindo essa live agora. Ore pelos pastores, pelos nossos pastores aqui da Igreja Adventista, pelos pastores da Igreja Assembleia, da Igreja Batista, ore pelos padres, pelos reverendos. É uma missão muito bonita, cuidar do rebanho que o Senhor nos confiou. Então ore por nós. Anotaram aí as redes sociais, entraram lá no YouTube, se cadastraram, marcaram lá o sininho. Isso daí vai ser importante. Mas eu quero orar com você agora. Já colocou aí, eu estou falando aqui, estou enrolando aqui para dar tempo de você colocar aí o seu pedido de oração. Não perde tempo não, coloca aí. Ah, pastor, eu não coloquei aqui o meu pedido de oração, mas está no meu coração. Meu irmão, se está no seu coração, minha irmã, se está no seu coração, Deus, Ele conhece. Ele conhece muito bem. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe a angústia que você tem vivido. Mas esse é o momento de nos chegarmos a Ele. Por isso, eleve a Deus o seu pensamento. Se você precisa que Deus visite alguém nesse momento em oração, pense nele. Pense naqueles que estão trabalhando nos hospitais. Se você tem amigos, se você tem conhecidos que trabalham, que estão na linha de frente dessa batalha contra esse vírus maldito, pense nele, coloca ele em oração. Os policiais, os guardas municipais, as autoridades, os bombeiros, os caminhoneiros que estão indo e vindo para lá e para cá, trazendo alimento, trazendo medicação, pense neles, ore por eles, é o momento de interceder, de clamar ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, louvado, Senhor, seja o Teu nome, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez, nesse culto, Senhor, pela internet. Não podemos estar na igreja, Senhor, congregando, mas não deixamos de ser crente, não deixamos de ser igreja, Senhor, porque a igreja somos nós. Queremos Te louvar, Senhor, queremos Te adorar, queremos pedir que Deus, o Espírito Santo, faça morada em cada um de nós. Pai querido, o Senhor conhece o nosso coração. Queremos, Senhor, pedir uma bênção especial pelas pessoas que estamos pensando, Senhor. As pessoas que nós amamos, os nossos amigos, os nossos parentes, que estão na frente de batalha, o Senhor possa guardá-los e protegê-los. Venha, Senhor, atender cada pedido que foi escrito ali, Senhor, nos comentários desse vídeo. O Senhor possa abençoá-los, o Senhor possa guardá-los, o Senhor possa protegê-los, Senhor.
Nós estamos aqui, Senhor, porque precisamos do Teu milagre. Estamos gratos, Senhor, pelas bênçãos derramadas, pela maneira como o Senhor tem nos conduzido, mas viemos aqui, Senhor, para entregar o nosso clamor em Tuas mãos. Realiza um milagre na nossa vida, na vida dos queridos, na vida de cada um, Senhor, que está assistindo, Senhor, essa live, assistindo esse culto de oração, Senhor, esse culto de adoração a Ti. E mais uma vez, Senhor, ao abrir a Tua palavra, que o Senhor nos fale poderosamente, em nome por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Chegou o momento de adorarmos a Deus nas mãos do olheiro. Que você possa louvar esse hino, que você possa prestar atenção na letra e reconhecer que você é pó, mas você pó nas mãos do olheiro, você vai virar um milagre. Tuas mãos
Amém? Deus seja louvado. Que hino, que maravilha, que mensagem poderosa. Nós somos pó nas mãos do olheiro e Ele vai nos moldar segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Eu fico lembrando quando Davi ele pede para que Deus cria nele um coração novo. É isso que o olheiro faz, ele faz um vaso novo. Como diz o hino lá que nós cantamos, eu quero ser um vaso novo. E Deus ele pode fazer de você um vaso novo. Ele pode fazer de você um vaso segundo o querer e a vontade dele, para você encher com amor, com a bondade, encher com o fruto do Espírito. Amém? Deus seja louvado. Como eu tenho falado, eu sou pastor e minha ferramenta de trabalho é a Bíblia, então vamos para a Bíblia. Você me conhece, e você que me conhece, se você não me conhece, está me vendo pela primeira vez, você vai perceber uma coisa, assim que você começar a acompanhar aqui as nossas mensagens. Eu gosto muito de falar dos milagres e de personagens. Eu gosto muito de personagens bíblicos. E falar dos milagres é muito poderoso, é muito bonito, porque quando eu falo dos milagres, eu fico pensando, puxa, isso pode acontecer comigo. Esse milagre, essa bênção pode acontecer comigo, pode mudar a minha vida. E se você parar para pensar nos milagres, deixa eu pensar aqui, nós falamos na primeira live que nós fizemos, nós falamos sobre Bartimeu. E eu comentei com algumas pessoas me procuraram depois para saber mais informações sobre aquele sermão. E eu falei, se quisessem me procurassem em particular, e me procuraram e mandaram mensagens. E eu mandei alguns áudios explicando alguns detalhes. Quando você estuda as possibilidades do que aconteceu com Bartimeu, de como que foi aquele milagre, você vê que Deus ele é muito poderoso. Como que Cristo fez a diferença na vida de Bartimeu e Ele pode fazer diferença na sua vida também. Às vezes você vê algo impossível e para a vida de Bartimeu, para Bartimeu era impossível ele voltar a ver. Mas Deus fez um milagre, ele voltou a ver, isso é maravilhoso. E Deus quer fazer um milagre na sua vida também. Você vê aquele cego de nascença. Eu fico encantado, em algum momento eu vou estar pregando sobre ele aqui. Daqui de repente umas 3, 4 quarta-feiras eu estou pregando sobre ele aqui. Perguntaram, mas vem cá, quem que pecou? Foi ele ou foi os pais? E aí Jesus falou assim, não foi nem ele nem os pais. Mas por causa disso vai se manifestar a glória de Deus. Deus vai agir poderosamente na vida dele. E Deus foi lá, né? Deus o Filho. Cuspiu no chão, fez o lodo, colocou nos olhos dele e mandou ele fazer o quê? Vá se lavar. E ele foi, ele se lavou e ele voltou a ver. E ele era cego de nascença. O que me impressiona é depois. A cura me impressiona, você vê o poder de Deus, é maravilhoso, mas me impressiona depois o testemunho dele. Quando pergunto, mas vem cá, foi quem que te curou? Não, mas ele é isso, ele é aquilo outro. Você fala, se ele é isso, se ele é aquilo outro, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora, que poder, irmãos, que poder. Eu era cego e agora eu vejo. Se ele é isso que vocês estão falando, eu não sei, mas o que eu sei é o que ele fez na minha vida. Queridos, estamos falando muita coisa sobre Jesus, sobre Deus. O que você sabe sobre Deus? Ah, pastor, eu sei o que ele fez na minha vida. Louvado seja Deus. Mas pastor, ele não fez nada na minha vida ainda. Então, querido, começa a andar com ele. Começa a conhecê-lo. Começa a viver ao lado dele. E você vai perceber que a sua vida vai mudar. Talvez a percepção não vai vir nem com você, mas vai vir com amigos seus, que vão querer saber o que está acontecendo com você. Você não era assim. E aí eles vão perceber a mudança que Deus tem feito na sua vida. Um outro milagre que me impressiona de Jesus é o milagre do paralítico, lá na casa de Pedro, que os amigos levam ele. E tinha tanta gente, porque aonde Jesus está,
tem sempre uma multidão. E eu quando prego para as crianças, né? Faço uma semana de oração para as crianças ou coisa parecida, eu vou pregando e eu mostro algumas imagens de multidão. Ali, por exemplo, quando tem uma imagem, quando você põe no Google lá, sobre a multiplicação dos pães e peixes, e aí você vê ali aquela multidão e eu fico mostrando, e eu sempre falo, onde Jesus está tem sempre o quê? Muita gente. Então as crianças durante a semana elas vão aprendendo isso, que aonde Jesus está, sempre tem muita gente buscando o Senhor, buscando um milagre, buscando vida, buscando esperança. E esse é outro milagre que impressiona, né? A multiplicação dos pães e peixes. Eu vou falar sobre esse milagre aqui em algum momento. Mas eu quero chamar a atenção agora para o paralítico. E quando eles chegaram lá, e eu vou pregar sobre ele aqui de repente em algum momento, ou de repente eu prego num sábado à tarde e coloco lá no YouTube. Não faço a live, mas eu lanço lá no YouTube. Se você quiser, você acompanha lá no YouTube e você vai ver. Mas o detalhe é que eles chegaram, aquela multidão, eles não conseguiam chegar perto de Jesus. O que eles pensaram? Vão chegar por cima. Eles estavam ali, eles não podiam perder essa oportunidade. Foi o que eu falei nas 2 primeiras semanas, quando eu falei sobre Bartimeu e falei sobre Zaqueu. Eles não podiam perder a oportunidade. Querido, hoje é o dia de salvação para você. Hoje é o dia que Deus escolheu para te salvar. É a oportunidade que você tem. Você está ouvindo essa mensagem, Deus quer realizar um milagre na sua vida. Não é para amanhã. E aqueles jovens chegaram ali com um paralítico. Eles não podiam perder essa oportunidade. Eles iam voltar tudo para encontrar Jesus quando? Não, eles estavam ali, Jesus estava ali. Eles subiram e eles desceram com uma corda, o paralítico bem na direção onde Jesus estava. E o que Jesus fez? Jesus se aproximou dele e falou o quê? O que Jesus falou com ele? Coloca aí nos comentários. Digita aí. Estou esperando. Digitou? Você está digitando muito rápido. O que Jesus disse para ele? Levanta e anda. É o que muitos esperam. É o que de repente os fariseus esperavam. É o que os discípulos esperavam. Que Jesus falasse para ele o quê? Levanta e anda. Eu tenho falado que eu faço perguntas que eu não guardo a resposta. E se você respondeu isso, levanta e anda, eu não gostei da sua resposta. O que Jesus falou para ele? Jesus chegou perto dele e falou: estão perdoados os seus pecados. Queridos, eu quero te dizer uma coisa, que naquele dia, o maior milagre que Jesus fez foi esse: perdoar os pecados. Porque foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para nos perdoar, para nos dar vida, nos devolver vida, e vida em abundância através do perdão. Aquele jovem foi perdoado, sabe por quê? Porque ele precisava do perdão. Era isso que ele precisava. Era isso que o coração dele ansiava. Se os seus amigos pegassem ele naquele momento, mesmo paralítico, e levassem ele embora, ele ia embora o homem mais feliz do mundo. Porque ele conseguiu aquilo que ele precisava. Ele conseguiu o perdão. Eu não sei o que você tem feito. Eu não sei por onde você tem andado. Eu não sei as escolhas erradas que você andou fazendo. O que eu sei é que o nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele está aqui hoje para lhe perdoar, para lhe oferecer perdão e lhe oferecer salvação. Hoje é dia de salvação. Não saia dessa live sem antes ter um encontro com Cristo e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E aceitá-lo através do batismo. Se você ainda não se batizou, se prepare para isso, porque Ele quer lhe salvar. Como eu falei alguns dias atrás, o Senhor tem pressa em salvar. Ele quer te salvar. Mas apesar de eu gostar muito das curas que Jesus faz, dos milagres que aconteceram no Novo Testamento, eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus
no livro de 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, tem uma história impressionante e eu quero partilhar com vocês alguns detalhes dessa história impressionante. E se você já abriu aí a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5, o texto vai aparecer aqui para você também, se você está sem a Bíblia nesse momento. Mas se você tiver a Bíblia, abra a sua Bíblia, porque aí você pode marcar. E se eu fosse marcar com você, eu iria marcar alguns versos específicos de maneira especial, os versos que nós vamos ler agora. Daqui a pouco iremos passar por alguns desses. O verso 11 eu marcaria, o verso 13, o verso 15 e o verso 17. Eu marcaria isso, a gente vai passar por eles. Mas eu queria começar com o verso 11. Depois a gente volta lá no outro contexto, mas o verso 11. E diz assim: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Naamã, capitão, comandante do exército do rei da Síria. Naamã, a impressão que ele tinha quando ele foi buscar a cura é de que Eliseu iria chegar, iria falar, levantar a sua mão para o céu, a sua voz, clamar a Deus e pedir, colocar a mão sobre a lepra e pedir a cura. Mas as coisas não foram do jeito que Naamã pensou. As coisas não foram do jeito que Naamã queria. Querido, as coisas não acontecem do jeito que você quer, do jeito que eu quero. As coisas, elas acontecem do jeito que Deus quer. Sabe por quê? Porque do jeito de Deus é muito melhor. Do jeito de Deus envolve salvação. Não salvação de um perigo, não salvação de uma crise que nós estamos passando agora, salvação para a vida eterna. Do jeito de Deus tem salvação. Do jeito de Deus tem milagres. Se você não conhece a história do capitão Naamã, comandante do exército do rei sírio, deixa eu falar um pouquinho. Ele era um grande comandante, ele era muito querido, ele era muito respeitado por suas conquistas. Olha só, no verso 1, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Ele era muito respeitado, ele era muito admirado pelas suas conquistas. Aonde ele ia, ele conquistava. Ele batalhava de um lado para o outro, mete a espada aqui, espada ali, mata todo mundo. E ia, mata e morre, mata e morre. Eles venciam as batalhas e eles sempre traziam com eles os espólios de guerra. Animais, tesouros, roupa, ferramentas, utensílios de guerra, espadas, armaduras, eles levavam tudo. E também alguns prisioneiros. Em uma dessas guerras, em uma dessas batalhas, em um desses cercos que ele fez lá contra o povo de Israel, ele levou embora alguns escravos e dentre esses escravos ele escolheu uma escrava para auxiliar a esposa dele nos trabalhos, para que fosse serva da esposa dele. E essa jovenzinha, sendo escrava agora, não sabia como estavam os seus pais, se estavam vivos, se estavam mortos, se estavam em outra cidade, se estavam naquela cidade. Ela não sabia mais nada. Ela estava ali numa terra estranha, com pessoas estranhas, que estava destruindo a cidade dela. Mas aonde ela estava, ela era temente a Deus.
Aonde ela estava, ela buscava o Senhor. Aonde ela estava, ela testemunhava do amor de Deus. Eu não sei se você conhece o livro Profetas e Reis, publicado pela Casa Publicadora Brasileira, e a autora é Ellen White. Ellen White, ela fala nesse livro que a boa educação que os pais da menina deram para ela fez com que ela testemunhasse do amor de Deus, testemunhassem do poder de Deus. Ela foi uma menina educada para ser uma boa serva de Deus. E sabe o que ela fez na casa de Naamã? Quando estava ali ajudando a sua senhora, ela começou a testemunhar e falar de tudo aquilo que ela viu, tudo aquilo que ela ouviu sobre os milagres de Deus, sobre o poder de Deus, sobre como Deus age, sobre como Deus liberta, sobre como Deus cura. E ela ia falando. E o testemunho dela era tão poderoso, que impressionava aquela mulher, que quando Naamã chegava em casa, ela ia direto falar com Naamã: meu amor, vem cá bem. A sua comida tá quente aqui. Aí pega aquele prato com outro prato em cima, tira, dá para ele, e enquanto ele vai comendo, ela vai contando: olha, aquela menina cativa, ela começou a contar as histórias lá da terra dela, e olha só que incrível, e ela começa a contar para ele, e isso começa a ferver o coração dele. Ele, um homem com uma doença incurável, não tinha solução. A lepra, se você tinha lepra, você morria, não tinha cura. E ele com uma doença dessa, uma doença miserável dessa, ele sofrendo, ela contando ali, e o coração dele se enchendo de esperança. E vinha um outro dia, aquela menina continuava falando, até que chegou um dia que essa menina, depois de testemunhar por várias vezes, ela chega para sua senhora. No verso 3, disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Quando Naamã chegou em casa, a esposa buscou ele e falou: meu bem, ela disse isso, isso e isso. O coração de Naamã se encheu de esperança. E ele creu que o homem de Deus, servo do Senhor, poderia interceder por ele junto a Deus e curá-lo. A impressão dele era que aquele homem lá em Samaria, o profeta Eliseu, iria clamar ao Deus do céu e milagres iriam acontecer. Ele vai direto para o rei e ele fala assim: rei, ela falou assim e assim. Procura na sua Bíblia, tá assim mesmo. Ela falou isso e isso. E o rei ficou impressionado e falou assim: olha, eu vou te dar uma carta de recomendação. Você entrega ao rei e ele vai cuidar de você. E ele faz isso. Naamã, ele pega ali alguns funcionários, alguns servos de confiança dele. Ele pega um monte de tesouro, um monte de presente para dar para o homem de Deus. E ele vai. E ele anda quilômetros e quilômetros, centenas de quilômetros para chegar lá. E quando ele chega lá no rei, ele já entrega a carta, né, a carta de recomendação. O rei, quando lê aquilo, o rei fica desesperado. Mas peraí, eu que vou ter que curar? Acaso eu curo alguém? E ele pegou as roupas deles e rasgou, ficou desesperado. E Eliseu ficou sabendo. Eu não sei quem que ligou para Eliseu, mas Eliseu ficou sabendo e falou assim: rei, não fica preocupado não. Manda ele para cá, porque ele vai ficar sabendo que há Deus em Israel, há profeta em Israel. E aí eu fico imaginando, e você que já me conhece sabe as minhas imaginações, eu fico imaginando que o rei chamou um servo dele: ô, chegue, leva o Naamã lá na casa de Eliseu. Eliseu quer falar com ele. Eliseu está sabendo já. E aí o servo vai lá conduzindo ali a comitiva de Naamã. E aí chega lá na casa de Eliseu, ele... Eliseu!
Cheguei! O rei! Eu vou lá. E aí ele vai, ele entra, e ele fala com Eliseu, fala assim, ó, tô com Naamã lá. O rei mandou ele aqui para você curar ele. E aí o que Eliseu fala? Ó, fala para ele para ir pro Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. E ele volta e fala assim, ó. Ele falou que você não tem o que foi? Não, ele falou que você o que ele falou? Ele falou para você ir lá no Rio Jordão lá e mergulhar 7 vezes, tá tudo certo. E aí que vem o verso 11. O verso que nós lemos aqui, o primeiro verso que nós lemos do capítulo 5 de 2 Reis. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, possuía de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Querido, Naamã, ele tinha já a cura certinha, como as coisas iriam acontecer. Ele já tinha planejado como que Deus tinha que fazer na vida dele. Mas não é assim que acontece. Não é você que determina como Deus vai agir na sua vida. Não é você que diz como as coisas vão acontecer. Mas quando você se coloca nas mãos de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37, verso 4. Verso 3, quando você faz isso, você entrega o teu caminho ao Senhor, você deixa que Ele guie a sua vida. As coisas não são do seu jeito, elas são do jeito de Deus. Como eu falei na quarta-feira passada, na história da viúva de Naim, o jeito daquela mulher era orar quando o seu filho estava doente e Deus realizar um milagre. Ela era orar, era ela clamar e Deus curar o seu filho. Não era desejo dela que o filho morresse. Mas as coisas não são do nosso jeito. Não é do jeito que eu planejo, não é do jeito que eu penso, é do jeito de Deus. Só que do jeito de Deus é muito melhor. Eliseu mandou Naamã se banhar nas águas ali do Rio Jordão. Por sua vez, Naamã começou a pensar nos rios lá da terra dele, de Damasco, mas os rios lá são muito melhores. Ellen White, no livro Profetas e Reis, ela fala que nesse momento há um choque, há um conflito entre a fé de Naamã, que levou ele até ali, porque ele foi ali, porque ele creu no que aquela menina disse. Aquela menina testemunhou, por isso que é importante você testemunhar. Aquela menina testemunhou, encheu o coração de Naamã de esperança. Ele falou com o rei dele, que levou ele para o outro rei, que foi lá para o profeta, e ele foi esse trajeto todo com esperança, entendendo que o milagre iria acontecer. E às vezes você vai na presença de Deus com essa mesma esperança, sabendo que Deus ele vai realizar um milagre. E quando você chega lá, não é do jeito que você está pensando. Não é do jeito que você quer. Não é no momento que você espera, mas é no momento de Deus, é do jeito de Deus. É da maneira de Deus agir. O que você precisa fazer é só obedecer. É só seguir as orientações. Não importa se você vai gostar ou não, é do jeito de Deus. E quando é do jeito de Deus, querido, milagres acontecem. As portas se abrem. O impossível acontece. Eu não sei qual o impossível que você precisa que aconteça na sua vida. O que aconteceu na vida de Naamã, para ele era impossível. Era impossível ter um milagre. Mas Deus tinha um milagre para a vida dele. E Deus tem um milagre para a sua vida também. Mas ele estava ali em conflito. O seu orgulho de quem ele era, a patente que ele era, as guerras que ele conquistou, e agora o profeta nem com ele fala direito, manda ele se banhar num rio qualquer. Que falta de respeito é essa? Que falta de consideração é essa? Mas o conflito da fé dele, que ele acreditava que realmente ele ia voltar para casa curado. Ele estava nesse conflito, e no momento do conflito, o que acontece? Os servos dele foram usados por Deus para falar com ele. Eu queria ler com você agora. Verso 13.
Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, olha só como é que diz a minha tradução. Meu pai, olha só o tratamento, olha só o carinho que eles tinham pelo seu senhor, pelo seu comandante. Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Eles chegaram para ele e falaram assim, meu senhor, meu pai, se ele tivesse pedido alguma coisa impossível, você não iria fazer? O que custa ir lá no rio e se banhar 7 vezes? Ellen White fala que essas palavras dos seus servos colocou ele no eixo. E a fé dele foi maior. E ele foi para o Rio Jordão. Eu não vou falar o significado de cada mergulho. Eu não vou entrar em termos teológicos. Eu não sei nem se tem significado cada mergulho, porque a Bíblia só fala lá que ele se banhou 7 vezes. Mas o fato é que ele mergulhou a primeira vez, não aconteceu nada. Ele mergulhou a segunda vez, não aconteceu nada. Ele mergulhou a terceira vez, não aconteceu nada. Isso me lembra uma outra história. Se você voltar um pouquinho alguns livros, no capítulo 18 de 1 Reis, quando Elias, ele depois lá de ter vencido os 850 profetas lá do Portes Ídolos e de Baal, então ele ora para que chova. E ele faz oração e pede a chuva, e daqui a pouco ele manda o secretário dele para ver se choveu, e não choveu. E aí o secretário volta e fala assim, olha, nada. E aí ele ora de novo. E ele fala, agora vai lá ver, porque ele queria ver se estava vindo alguma nuvem. E não vinha nuvem nenhuma. E novamente ele ora. E aí eu quando prego sobre isso, eu chamo a atenção para alguns detalhes. Porque esse homem tinha sido cuidado por Deus, com os corvos ali levando pão e carne para ele, um riacho passando em frente. Acabou o riacho, ele foi para uma cidade, foi cuidado de maneira milagrosa por uma mulher, uma viúva lá com seu filho. O menino morreu, ele ressuscitou o menino, e depois ele vai e volta, ele ora e cai fogo do céu. Você sabe o que é isso? Ele orou e cai fogo do céu. Agora, um momento depois, ele ora pedindo chuva e não acontece nada. Ele ora uma vez, ele ora 2 vezes, ele ora 3 vezes. Querido, quantas vezes você está orando esperando o milagre de Deus? Elias não desistiu. Ele orou a 3ª, a 4ª, a 5ª vez e o milagre não aconteceu. Querido, não desista do seu milagre. Ele orou a 6ª vez e na 7ª vez o milagre aconteceu. A chuva foi se aproximando. E agora voltando para Naamã, ele mergulhou a 1ª, ele mergulhou a 2ª, ele mergulhou a 3ª e nada aconteceu. Mas ele não parou. A fé dele, o desejo dele, que Deus realizasse o milagre na vida dele, foi muito maior do que o orgulho e a dúvida. E ele mergulhou a 6ª, ele mergulhou a 7ª vez. E quando ele saiu da 7ª vez, ele estava purificado, ele estava curado. Querido, eu não sei o que você tem. Eu não sei qual o problema que você tem que enfrentar. Eu não sei se você tem um filho entregue às drogas. Eu não sei se você tem um filho encarcerado nos presídios. Eu não sei se o seu casamento está destruído. Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei se você está contaminado com esse vírus. Eu não sei se você perdeu o seu emprego por causa desse vírus ou se você já não tinha emprego antes. Eu sei que você precisa confiar no Senhor e Ele vai realizar um milagre na sua vida. Quando Naamã levantou da 7ª vez, ele era uma nova criatura. A vida dele foi transformada de tal forma que quando ele volta lá para agradecer a Eliseu, querendo presentear Eliseu, Eliseu fala que não precisa, mas olha só. Verso 15. Voltou ao homem de Deus
ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e diz: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Eu reconheço que não há Deus senão em Israel. E aí no verso 17, disse Naamã: se não queres os presentes que eu te dou, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mudos. Porque olha só o que ele fala. Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outro Deus senão o Senhor. Nunca mais, Naamã disse, nunca mais eu vou oferecer sacrifício a outro Deus que não seja o Deus dos céus, o Deus que realizou um milagre na minha vida. Querido, se você está se preparando para a volta de Jesus, eu quero te dizer que você vai encontrar, além de muitas pessoas, você vai encontrar Naamã lá. Porque Naamã, ele teve a vida transformada pelo poder de Deus. Mas hoje é o dia de você ser transformado. Hoje é o dia de eu ser transformado pelo poder de Deus. Eu falei no sábado, tivemos uma programação especial, uns 2 sábados atrás. Eu falei, todo dia é dia de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Isso eu tenho que fazer todos os dias. Mas se você ainda não aceitou Ele como Salvador, se você ainda não aceitou o batismo, você precisa se decidir. O Senhor quer fazer um milagre na sua vida. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você, para que o Senhor faça um milagre na tua vida. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de você entender que as coisas não vão ser do seu jeito, mas vai ser do jeito de Deus. E quando é do jeito de Deus, milagres acontecem. Você precisa de um milagre. Você precisa dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser um vaso novo. Nas mãos do olheiro eu quero ser moldado, quero ser transformado. Senhor, restaura a minha família. Restaura o meu filho. Livra o meu filho das drogas. Livra, Senhor, meu esposo da bebida, do cigarro. Livra, Senhor, minha esposa da bebida, do cigarro. Livra, Senhor, os meus amigos. Livra, Senhor, meu esposo, Senhor, dessa doença infernal. Realiza um milagre, Senhor. Se é o teu desejo, se você precisa de um milagre, algo impossível, que dos teus jeitos já não deu certo em nenhum momento, mas você sabe que do jeito de Deus milagres vão acontecer. Feche os seus olhos mais uma vez. Se você puder, onde você está, feche seus olhos, que eu quero mais uma vez orar com você. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque na história de Naamã, as coisas não aconteceram do jeito dele, do jeito que ele imaginava, do jeito que ele queria, Senhor, mas ele precisou ser quebrado. Ele precisou ser afrontado, Senhor, com o que ele queria, com o que ele sonhava, com o que ele imaginava, Senhor. Mas ele foi humilde, Senhor, e teve fé por causa da influência de pessoas que o amavam. Pai querido, nós estamos aqui com muitas pessoas que estão assistindo, Senhor, essa live. Que o Senhor possa alcançar cada uma delas, Senhor. Que elas possam encontrar pessoas, Senhor, sinceras a Ti, Senhor, que vão ajudá-las em oração. Mas nós estamos aqui agora, Senhor, pedindo que o Senhor realize um milagre na vida dessa pessoa que está assistindo essa live. Que o Senhor possa, Senhor, moldar a vida deles, Senhor. Que o Senhor possa realizar um milagre poderoso na vida deles, Senhor. Que o Senhor possa restaurar, Senhor, os casamentos. Que o Senhor possa livrar, Senhor, as crianças, os jovens, Senhor, das drogas. Que o Senhor possa livrar, Senhor, aqueles que estão já contaminados, Senhor, com esse vírus. Que o Senhor possa realizar um milagre. Pai querido, hoje é dia de salvação. Visite cada uma dessas pessoas, Senhor. Que Deus, Espírito Santo, possa fazer morada na nossa vida, no nosso coração e nos transformar. Muito obrigado, Senhor. Queremos ir embora agora, mas queremos ir em paz, no nome poderoso de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe.